O objetivo daquela manhã era avistar manadas de búfalos. Durante o voo, a gente viu uns 6 ou 7 elefantes. A intenção era encontrar búfalos. Eles geralmente são bem numerosos, mas eu não estava conseguindo achar eles. Ok, vamos baixar a altitude aqui para dar uma olhada. Eu fui seguindo a orientação dele. Eles estão voando em direção a uma área alagada, onde normalmente há búfalos. Mas para chegar lá, eles terão que passar por um paredão rochoso. A gente tinha que chegar bem perto do paredão para poder ter o ângulo de visão certo. E o avião estava bem rápido. Segurei! O ar fica mais turbulento à medida que eles se aproximam do paredão. Eu notei que o avião estava perdendo altitude. De repente, o ar empurra o avião para baixo. Tinha uns turbilhões de ar e o avião acabou entrando em um deles. Com aceleração máxima, Adam tenta empinar o nariz da aeronave para passar por cima do paredão. Eu estava em alta rotação para tentar manter o nariz do avião para cima. O alerta de stall disparou. Aquilo era realmente uma péssima notícia. A gente estava ferrado. A gente não ia conseguir passar por cima do morro. Vamos lá! Segundos antes do impacto no morro, Adam consegue desviar o avião. Eu consegui nivelar as asas. Mas a gente estava caindo. Estamos caindo! Estamos caindo! Perdi totalmente o controle do avião. Estamos caindo! Estamos caindo! Abaixa! Abaixa! Em 15 segundos, passou um filme pela minha cabeça. Todo mundo! Abaixa! E o avião caiu. O avião se despedaça com o impacto. Todos estão presos à fuselagem dentro do avião. Quando eu acordei, a primeira coisa que pensei foi que eu tinha que sair do avião o quanto antes. Preciso sair. Sair. Eu perdi a noção de espaço, mas meio que pressenti que a saída era pro meu lado direito. Adam, o piloto, luta para sair dos destroços. Logo, ele se surpreenderá com o pior. Eu caí bem em cima da asa e, de repente, senti uma dor imensa. A dor percorreu meu corpo como se fosse um choque de alta voltagem. Eu senti na hora que tinha fraturado a coluna. Adam sai do avião e acaba na asa, bem em cima do tanque de combustível, e não consegue se mexer. Fogo! O combustível vaza bem próximo às chamas. O tanque ainda estava cheio de combustível e eu estava deitado bem em cima dele. Uma gota de combustível nas chamas bastaria para gerar uma grande explosão, o que mataria a todos. Fogo! Sai agora! Sai logo! Mumba consegue sair, mas Clive ainda está preso nos destroços. Sai logo! Lembro de acordar e a primeira coisa que vi foi o Adam deitado na asa. Senti um cheiro forte de combustível. Eu tinha que sair logo dali. Sai
Tava muito quente, era horrível. Tinha destruição por toda parte. Tinha um morro e eu simplesmente rolei ladeira abaixo. O avião é uma bomba relógio, pronta para explodir, e com Adam sobre a asa. Eu tava com medo. Eu pensei, isso não é nada bom. Tinha chama saindo do motor. E tinha uma quantidade considerável de combustível vazando da asa. Combustível é algo muito inflamável. Uma pequena faísca podia gerar uma grande explosão. Tudo estava prestes a ir pelos ares e não tinha nada que a gente pudesse fazer para evitar. Milagrosamente, o fogo se extingue por si só. O perigo imediato passou. Clive! Assim como Adam, Clive está gravemente ferido e não consegue se mover. Eu senti uma dor horrível, como se tivesse uma faca enfiada nas minhas costas. Eu me contorcia no chão, tentando achar uma posição mais confortável que não doesse tanto. No impacto, Clive sofreu uma torção na coluna e suas vértebras foram esmagadas. Apesar da fratura nas costas, ele conseguiu rolar a 20 metros de distância do avião. Eu não devia ter feito aquilo, mas eu me desesperei com medo do avião explodir. Eu entrei em pânico e tentei sair de lá o quanto antes. Adam! Clive não sabe se seus colegas sobreviveram ou não. Onde eu caí não dava para ver muita coisa. Não dava para ver o Adam. Só vi o avião mesmo. Adam! Clive? Tô aqui embaixo. Eu tô na asa. Continuei gritando pro Adam. Ele me perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. Eu sabia que o Clive estava vivo, mas estava sofrendo de dor. Adam e Clive estão feridos, mas Mumba teve a sorte de sair do acidente praticamente ileso. Graham está desaparecido. Eu não fazia ideia de onde o Graham estava. Graham! Pensei que ele tivesse morrido. Tá me ouvindo? Não achava mesmo que ele tivesse sobrevivido. Vai lá. Vai lá ver o Graham. Mumba, como ele tá? Mumba, ele tá bem? Graham sofreu um forte impacto na queda. Ele tá bem? O pé dele tá pendurado na perna. Mas ele tá vivo? Sim, ele tá respirando. Que alívio. Fiquei muito aliviado. Graham foi quem mais se feriu do grupo. Em choque, ele ainda não sabe da gravidade da situação. Eu sabia que a minha coluna estava machucada e meu pé também, mas não tinha noção se era grave. A adrenalina mascara sua dor. Quando olhei para baixo, vi que tinha uma fratura exposta no meu pé.
Eu conseguia ver a ferida de rabo de olho. Parecia que estava sangrando muito. Para piorar, Graham mal consegue ouvir os outros sobreviventes. Ele perdeu seu aparelho auditivo no acidente. Graham! Graham! Se machucou muito? Não tô sentindo as minhas pernas. Eu não conseguia mexer as minhas pernas. Eu estava paralisado. Eu era o responsável pelo voo e estava caído ali. Eu tinha que dar um jeito de cuidar deles. Principalmente do Graham. Ele precisava de ajuda urgente. A gente precisa passar um rádio. E chamar alguém de Lusaka. Tá bom. Mas você vai precisar ligar o rádio. Usar o rádio é arriscado. Com o avião tomado por combustível, a faísca de um fio pode desencadear uma explosão e matar a todos. Mas essa é a única chance que eles têm. Ele conseguiu ligar o rádio. Deu para ouvir um clique. Mayday. Mayday. Tá me ouvindo? Mayday. Mayday. Tá me ouvindo? Mayday! Mayday! Tá me ouvindo? Tem alguém aí? Tá me ouvindo? Eu e o Graham estávamos no avião. Uma explosão acabaria com nós dois ao mesmo tempo. Mumba, desliga isso. Desliga agora. Agora! Eu falei que aquilo não ia funcionar. Tinha um monte de cabo elétrico ali, era melhor desligar. O único meio de comunicação deles está totalmente danificado. O grupo agora está perdido em uma das áreas mais remotas da África Central. Eles não sabem se alguém tomou conhecimento do acidente. Fiquei pensando, será que alguém sentiu a nossa falta? Será que alguém iria achar a gente naquele lugar remoto? Um novo perigo surge. As temperaturas escaldantes da África, que chegam perto dos 40 graus. O sol batia direto em mim e não tinha como escapar. Eu estava totalmente exposto. Parecia um forno. 3 horas depois do acidente, o calor intenso e a falta de água agravam ainda mais a situação. Estava muito quente. A gente precisava achar água urgentemente. Sem água, eles ficarão severamente desidratados em pouco tempo. A gente poderia sobreviver sem comida por um tempo, mas sem água, a gente não iria muito longe. Eu pedi para o Mumba ir até as árvores para procurar por água. Mas ele não queria ir. Você tem que procurar água, tá bom? Eu? Ele estava com muito medo por conta do trauma que tinha acabado de vivenciar. A gente precisa de água. Tamo caindo! Abaixa! Abaixa! Você é o único que consegue andar. Por favor, Mumba. Tamo caindo! Tamo caindo! Tá bom. Para encontrar água, Mumba vai ter que se aventurar sozinho na mata. Mas ele teme os predadores que habitam a área. Ele estava com muito medo de predadores, mas não tinha como escapar. A gente estava no habitat natural deles.
Eu estava sozinho na parte de baixo do morro. Eu não via a hora do Mumba voltar. Eu estava preocupado com ele. Finalmente, Mumba retorna. Eu consegui achar um riacho. Que bom, Mumba. Excelente. Foi maravilhoso ouvir de Mumba que ele tinha achado água. O Mumba era o nosso herói naquele momento, com certeza. Nossa, que maravilha. Isso é maravilhoso. Infelizmente, o alívio trazido pela água é temporário. Com o sol se pondo, o calor deixa de ser a maior ameaça. Agora, eles terão que aguentar as temperaturas congelantes da noite. Como não pretendiam passar a noite ali, eles não tinham levado roupas próprias para o frio. As baixas temperaturas podem causar hipotermia. O problema era que a gente estava totalmente exposto aos elementos. E estava muito frio. A nossa maior preocupação era o Graham. Ele era o mais velho entre nós e também o que tinha os piores ferimentos. Eu estava achando que ia perder o meu pé. Graham corre um sério risco de gangrena no ferimento de seu pé. Sua dor é tão intensa que ele chega a perder a consciência. Mumba acende uma fogueira, mas ela tem que ficar longe do avião devido ao risco de explosão. Sendo assim, Graham e Adam ficam sem conseguir se aquecer. O que foi isso? Animais estavam rondando a gente. Meu maior medo era uma hiena farejar o cheiro do meu sangue. O meu pé seria um prato cheio para as hienas. Tinha muito barulho. Clive! Tem alguma coisa ali. Adam! Adam! Uma das principais atletas de esportes radicais do mundo, Danelle é conhecida por suas façanhas de resistência em corridas de aventura. Solteira e vivendo sozinha, sua constante companhia é seu cachorro Taz. Eu adotei o Taz de um resgate de filhotes. Lembro de ir ao abrigo e tinham vários filhotes lá. Tinha um filhote que se destacou muito para mim. Olá! Porque ele tinha muita energia e gostava de ficar correndo por aí, era hiperativo e tinha essa atitude brincalhona que eu fiquei apaixonada. Eu meio que me conectei com isso. Olha só isso. Nossa, você é muito fofo. E lembro que uma outra mulher se aproximou de Taz e o segurou. Olhei para ela pensando que ela estava segurando meu Taz. Ele ainda não era meu cachorro, mas eu sabia que ele era o certo. Então, eu meio que fiquei de olho nessa senhora enquanto ela brincava com Taz. E no segundo que ela colocou ele no chão, eu imediatamente o peguei e falei que queria ele para mim. Tinha algo no Taz que me puxou para ele, que me fez saber que ele era o meu companheiro ideal. Preciso que você me ajude. Com a companhia de Taz, Danelle está planejando uma corrida de treinamento rotineira pelo interior de Moab. É um lugar de uma beleza selvagem e diferente onde poucas pessoas vão.
Era um dia ensolarado, mas estava relativamente frio, a temperatura provavelmente em menos de 0. Eu estava com meu caiaque em cima do carro, planejando remar depois. Eu não vi nenhum ciclista ou alguém fazendo trilha, só eu e Taz. Vem, Taz. Peguei minha garrafa de água no último minuto e também levei uma pequena pochete para não ter que carregar a garrafa na mão. Assim eu poderia simplesmente colocar a garrafa de água na pochete. Era uma pochete pequena com 2 bolsos com zíper. Eu não sabia o que tinha nesses bolsos. Apenas peguei e o que quer que tivesse lá da minha corrida anterior estava no meu bolso. Então eu saí para a corrida. Vamos. Eu não fazia ideia do quanto a minha vida ia mudar completamente. Naquele dia. Vamos, Taz. Apesar de sua beleza, o interior ao redor de Moabe pode ser hostil e perigoso. Só no mês passado, 2 homens se tornaram vítimas desse terreno mortal, encontrados congelados na cruel noite do deserto. Equipes são acionadas regularmente para salvar pessoas em apuros. Mas Danelli não tem medo. 6 vezes vencedora do Prêmio de Atleta do Ano dos Estados Unidos, ela prospera ao se empurrar ao limite nos contextos mais extremos. Eu estava em uma excelente condição física, o que quer dizer que geralmente conseguia me esforçar ao máximo chegando ao limite da dor, mas sem ultrapassá-lo totalmente. Na verdade, quase chegava a ser bom. Eu entrava no ritmo, pegava o fluxo. Cuidado com isso. Nenhum mapa marca o percurso de Danelli. E a cada passo, ela avança mais para um território desconhecido. De repente, a próxima coisa que percebi é que Taz estava na minha frente. E aí então meu pé simplesmente escorregou. Quase imediatamente percebi que estava em apuros porque não conseguia parar. E eu estava caindo cada vez mais rápido. Então, o final era uma beirada de uns 6 metros. Queda livre. Eu definitivamente tive tempo para ver minha vida girar na minha cabeça e pensar que talvez eu não fosse ver o dia seguinte. Então, bom. Me impressionou que estava viva. Eu não sabia o que tinha feito comigo mesma, mas sabia que tinha me machucado para valer. É uma queda horrível. O impacto despedaçou a bacia de Danelli em pedaços, deixando o esqueleto dela partido ao meio. Só há tecido mole ligando as pernas ao resto do corpo. A superatleta Danelli entra em modo de sobrevivência. De algum modo, meu cérebro não se permitiu refletir profundamente sobre o que havia acontecido. Mesmo com ferimentos terríveis, o treinamento de resistência de Danelli a impulsiona a continuar e seguir em frente. Então o que eu fiz foi pegar minha mão direita e colocá-la na minha perna direita e pegar minha mão esquerda e colocá-la na minha perna esquerda e eu conseguia sentir minhas pernas. E foi assim que eu percebi que não estava paralisada. E minha próxima reação foi pensar que tinha que sair daquele canyon, que tinha que voltar para minha caminhonete e que eu precisava ir para casa ou para o hospital. Incrivelmente, apesar de seu quadril quebrado, a atleta de resistência tenta se levantar e correr para fora do cânion. Mas com seu esqueleto praticamente partido em 2,
as pernas de Danelli não sustentam o corpo. Incapaz de andar ou correr, ela enfrenta seu pior pesadelo. Sua perna está inútil e ela está sozinha em um penhasco separada de seu cão Taz. Danelli está sozinha e presa em 2.500 quilômetros quadrados de deserto árido e completamente desabitado. Eu sabia que precisava sair daquele cânion. Estava bem frio. E era inverno, mas eu não conseguia ficar em pé, não conseguia andar. Então eu comecei a me arrastar. Com o esqueleto quebrado em dois, despedaçado na pelve, Danelli está gravemente ferida. A maioria estaria em agonia. Mas Danelli, sendo uma atleta em forma, está tendo uma enorme descarga de adrenalina, mascarando a dor. Mas o problema agora para Danelli é decidir para qual direção seguir. Ela não tem ideia se tem um caminho seguro para descer. Taz vem ao resgate de Danelli. Taz, aí tá você. Taz encontrou um caminho pelo cânion para chegar até ela. Ela não está mais sozinha. Mas a presença de Taz traz mais do que conforto. Já que ele conseguiu chegar onde eu havia caído, sabia que tinha alguma rota de saída. Então usei ele como meu guia, me arrastando para onde ele ia, ao longo da borda. E depois para baixo, até o fundo do cânion. Com uma determinação impressionante, Danelli segue Taz até o fundo do cânion e agora planeja se arrastar de volta para seu carro. Mas à medida que a onda de adrenalina some, a dor que estava mascarada começa a reaparecer. Eu gastava toda a minha energia para me arrastar 1 centímetro. Aí depois disso a dor ficava tão intensa que eu tinha que me recompor para tentar novamente. O tempo está contra Danelli. Ela sabe os perigos deste deserto remoto. E que se não alcançar um lugar seguro até a noite, as temperaturas abaixo de 0 podem matá-la. Com a sua energia se esvaindo, Danelli lembra de sua pochete. Eu não sabia o que tinha naquela pochete, porque não olhei antes de sair. Em um bolso tinha um pequeno pacote de gel de açúcar que os atletas de resistência frequentemente levam com eles para ajudar a fornecer energia para correr. Comer o gel proporciona a Danelli a energia que ela tanto precisa e um momento para refletir sobre a tarefa colossal que está enfrentando. Mas seu progresso é dolorosamente lento. Em um ponto, olhei para trás e vi claramente onde havia me arrastado pelo cânion. Levei talvez 2h30 apenas para chegar ao fundo, me arrastando centímetro por centímetro. O cânion que eu levaria talvez 2 ou 3 minutos para subir a pé. O único conforto para Danelli é a presença constante do seu cão. Taz ficou comigo o tempo todo. Acho que ele provavelmente percebeu que eu estava machucada. Acho que ele estava meio que se perguntando por que eu estava indo tão devagar. Enquanto o sol de inverno se põe, a temperatura está caindo abaixo de 0. A luz do dia desaparece rapidamente e com ela sua chance de sair do cânion antes do anoitecer. Apesar de esforços sobre-humanos, Danelli está longe de estar a salvo. Cansada demais, ela faz uma parada para dormir. Mas ela sabe que este deserto tem o hábito de fazer vítimas nas horas de escuridão.
Era reconfortante ter Taz ali comigo. E eu também sabia que se fosse aparecer um coiote ou algo assim no cânion, ele iria latir e afugentar qualquer animal selvagem que viesse atrás de mim. Mas a presença de Taz não vai salvá-la do tremendo frio noturno do deserto. Com minhas lesões do jeito que estavam, ficava um pouco desconfortável se ele chegasse muito perto de mim, porque isso meio que mexia meus ossos um pouco. Eu estava esperançosa de que conseguiria sair dali ou que alguém viria me resgatar. Eu deveria ter percebido naquele momento que estava prestes a morrer no meio do nada, sem que ninguém soubesse onde eu estava. Faltando horas para o amanhecer, a temperatura já está bem abaixo de zero e ainda não parou de cair. Foi de gelar os ossos, me sentia num freezer. Meus pés estavam congelados e ficaram com queimaduras de frio. O frio está fazendo o corpo de Danielle cortar o suprimento de sangue para suas extremidades, para proteger seus órgãos internos vitais. A gangrena pode destruir seus dedos das mãos e pés, e ainda é só o primeiro estágio da hipotermia. Eu sabia que quando você começa a ficar com muito frio, o cérebro vai desligar, por causa da hipotermia. Com as temperaturas chegando a -5 no deserto de Moab, Danielle recorre ao seu treinamento atlético para sobreviver à noite. Apesar da bacia fraturada, Danielle começa a fazer abdominais para se manter aquecida. Era quase como levantar apenas a cabeça e os ombros. Não conseguia fazer um abdominal completo porque não tinha movimento na parte central do meu corpo. É preciso um esforço sobre-humano. Quase demais para ela. E então comecei a me cansar.